Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no programa Pontuando com um texto sobre crescimentismo, que eu já falei sobre isso várias vezes, que é aquela tendência que as nações têm de crescer, ou seja, crescer economicamente, conseguindo produzir mais e dar uma assistência para os seus cidadãos em termos de consumo, em termos de produtos à disposição, em termos de roda da economia, em termos de finanças e ganhos mais alto. O problema é que o crescimento baseado nessa forma aí essa pegada material da matéria-prima, seja ela de gêneros alimentícios, seja ela de algumas commodities, seja retirada de minerais, do restante do mundo, ou seja, de onde for, é algo ruim para o meio ambiente, tem sido assim. Então, o Ricardo Abramovay, no dia 8 de agosto de 2024, foi o dia de ontem, porque hoje é 9 de agosto, escreveu uma matéria, no Outras Palavras, um site amigo aqui, que eu sempre retiro matérias. Eles, inclusive, se autodenominam jornalismo de profundidade, o que eu aceito e acredito e até confio, né? No Outras Palavras, no setor La Terra e Antropoceno, o Ricardo Abramovay escreveu. Então, a entrada do texto dele aqui é o seguinte: embora mais eficiente, o extrativismo cresceu 3,5 vezes desde os anos 1970. Apostar na tecnologia não bastará. A transição justa inclui novos padrões de produção e consumo e outra agenda global que não penalize o desenvolvimento do sul global. O que ele quer dizer com isso? Que se nós começarmos a rever a forma como vamos fazer produção e consumo, não podemos esquecer que os países centrais e outros que se tornaram desenvolvidos muito rapidamente nesses últimos 50 anos, não o fizeram, não foi permitido ou não estiveram na agenda do sul global o mesmo desenvolvimento. Então, esses países do sul global jazem subdesenvolvidos, sem indústria, né? Mas eles precisam de uma pegada também de crescimento, um crescimento para satisfazer suas populações. Então, o que tem que haver? Tem que haver um equilíbrio daquilo que os outros produzem e extraem em favor desses que são o sul global, que precisam se desenvolver até terem alguma estabilidade interna e terem as suas economias azeitadas, as economias equilibradas para satisfazer os seus cidadãos, acabar com fome, com miséria, construir estradas, escolas. Bom, então, esse preâmbulo que o Ricardo fez aí, eu coloquei as minhas palavras. Agora eu vou começar a ler o texto dele efetivamente. Vamos ler com calma para que você entenda o que ele está querendo dizer exatamente, porque esse pessoal das áreas, né, das áreas da academia, eles têm uma língua empolada e a gente vai tentando traduzir. Vamos lá. O mundo não está conseguindo desacoplar o crescimento econômico dos impactos provocados pela insaciável sede de recursos naturais das quais depende a oferta de bens e serviços. Mudanças climáticas, erosão da biodiversidade e poluição, o que as Nações Unidas chamam de tríplice crise planetária. Então vamos lá, olha, mudanças climáticas, erosão da biodiversidade e poluição é o que as Nações Unidas chamam de tríplice crise planetária. Não serão enfrentadas com seriedade se a riqueza continuar se apoiando na extração crescente dos materiais que hoje estão na base do próprio crescimento econômico, que eu chamo de crescimentismo. Por quê? Porque todo mundo está crescendo em função de retirar cada vez mais materiais para ter o tal crescimento econômico. E as nações mais pujantes tentam crescer mais. E aí tem um outro problema, que é o problema do crescimento em detrimento do sul global. Então vamos lá. Continuando. Segundo o painel internacional de recursos do Programa Meio Ambiente das Nações Unidas, que é chamado de IRP-UNEP, na sigla em inglês, eu agora só vou me referir a esse painel como o IRP-UNEP,
Há 4 materiais básicos cujo ritmo de obtenção sinaliza a qualidade da relação entre a sociedade e os recursos que está assentada na sua produção. 2 pontos: biomassa, minerais metálicos, que é o ferro, o cobre, o ouro, mas também produtos como alumínio, mercúrio, níquel, entre outros, fecha parênteses. Minerais não metálicos, que seriam areia, argila, fundamentais para a construção, e combustíveis fósseis. Foi em 2011 que o IRP-UNEP publicou o primeiro trabalho sobre o tema, cujo título já indica uma importante ambição: desacoplar o uso dos recursos naturais e os impactos ambientais do crescimento econômico. Mas de que se trata isso? Esse desacoplamento dos recursos naturais e os impactos ambientais do crescimento econômico. Ou seja, você quer crescer? Vamos ter de ter de outra forma, porque não podemos acoplar, colocar como causa e consequência ou binômio recursos naturais e os impactos da retirada e do trabalho em cima de crescimento econômico e o crescimento econômico. De que se trata, então? Em 1970, quando a população mundial era 3,7 bilhões de habitantes e o PIB global em valores de 2015 atingia 18 trilhões, os 4 materiais somavam 30 bilhões de toneladas. Vamos entender bem o texto. Os valores vistos do PIB de 1970 eram 18 trilhões de dólares. Ok? É isso que o texto está dizendo. O mais recente relatório sobre o tema do IRP-UNEP, Bend the Trend, Pathways to a Livable Planet as Resource as Spikes. Eu não sinto necessidade de ler isso não, mas é um relatório, desculpa, eu li. Mostra a explosão no uso de recursos. Hoje, com uma população de 8,1 bilhões de habitantes e um PIB global, medidos na atualidade, mas medidos também com valores de 2015, quer dizer, em 2015 eles olharam para trás e falaram quanto que era o nosso valor de PIB se fosse no dia de hoje. 18 trilhões era em 1970. Quanto que é o PIB hoje? 93 bilhões em 2015. Só que nós já sabemos que o PIB hoje, em 2024, ele ultrapassa 100 trilhões de dólares. Mas vamos raciocinar com isso aí. Então, voltando, hoje com uma população de 8,1 bilhões de habitantes e um PIB global de 93 bilhões em valores de 2015, o sistema econômico extrai anualmente o vertiginoso montante de 106 bilhões de toneladas destes 4 materiais. Então, eram 30 bilhões de toneladas e hoje são 106 bilhões de toneladas dos 4 materiais ditos lá em cima, né? Deixa eu ver aqui, 4 materiais, para eu não errar aqui. Isso mesmo, tá. A população desde 1970 foi multiplicada por pouco mais de 2, quer dizer, dobrou, né? 3,7 vezes 2 vai dar 8 bilhões. O PIB foi multiplicado por 5, né? Cresceu 5 vezes, e o uso de materiais cresceu 3,5 vezes. Tá, vamos ver o que significa isso. Isso significa, então, que houve um progresso importante, pois cada unidade de riqueza ao longo dos últimos 50 anos foi alcançada com o uso de uma quantidade menor um pouco de materiais para um crescimento grande. 5 vezes mais riqueza usando apenas 3,5 vezes mais materiais indica à primeira vista que o objetivo do desacoplamento entre riqueza e uso de recursos está sendo atingido. Ou seja, existe uma expectativa de que para frente nós possamos minorar aumentar esse desacoplamento, os países conseguirem crescer de alguma forma sem o uso desses materiais progressivamente. Bom, então por que então consigna a Bend and Trend, que significa mudar de tendência? O que consigna esse Bend the Trend do recente trabalho da URP-UNEP? Da imensa riqueza desse relatório pode-se extrair 4 respostas a essa pergunta, ou seja, o que consigna o Bend the Trend, ou seja, mudar a tendência. Vamos lá. A passagem de 30 bilhões para 106 bilhões de toneladas anuais da extração de biomassa, minerais metálicos, minerais não metálicos e combustível, ou seja, esses 4 pontos que ele citou, compromete muitas vezes de forma irreversível serviços ecossistemas essenciais, como oferta de água,
água, o ar limpo, estabilidade climática e biodiversidade. Então, esse aumento de 30 para 106 compromete os serviços e ecossistemas de forma irreversível. A segunda resposta para a urgência de mudar essa tendência refere-se às desigualdades. Essa pegada material per capita, que era de 8,4 toneladas anuais, por causa da população de 1970, ela cresce para 12,2 toneladas no início da década desse milênio, né? 2000 e alguma coisa, 2010, 2020, etc. Mas não poderia ser mais chocante as desigualdades que essas médias escondem. Nos países de baixa renda, a pegada material per capita em 2020 era de 4 toneladas. Já no segmento mais próspero dos países de renda média, onde estão situados China e Brasil, a pegada ultrapassa a média mundial e chega a 2020 a 19 toneladas per capita, aproximando esses países da média dos de alta renda, que é de 24 toneladas per capita. Então, olha bem, os pobres têm acesso a 4 toneladas per capita, muito pouco. Os médios, entre eles o Brasil e não sei por que aqui inclusa a China, 19 toneladas, mas ele está falando de renda média, porque a China pode ser muito rica, mas ela tem 1,4 bilhões de habitantes, né? Então, se você for fazer um PIB per capita lá, obviamente que ele não será, ele teria que ser um valor muito alto para superar o resto do mundo, e ele, de certa forma, supera. Mas não a contenta. E aqueles que têm menos, que têm mais desenvolvimento e menos população, obviamente, seria uma quantidade de toneladas per capita não muito distante dos 19, mas acima, obviamente, que é 24. É claro que tem que existir espaço para ampliar o uso por recursos por parte dos países que são pobres, que é o sul global, para a construção de escolas, hospitais, meios de comunicação, transporte, como telecomunicações, ele já falou que escolas, implantação de inovação tecnológica, entre muitas outras coisas. Mas isso supõe drástica redução na pegada material dos países ricos e mesmo no segmento mais próspero dos países de baixa renda. O que ele quer dizer? Se nós temos que assistir ao sul global, a gente tem que pegar o muito rico lá e falar, não pode ser 24 toneladas não, querido. Tem que ser um pouquinho menos, porque nós temos que aumentar lá para o pobre de 4 toneladas para alguma coisa para ele poder ser autossuficiente. Daí decorre a terceira resposta sobre esse mudar a tendência, sobre as razões para mudar a tendência, que se refere à interação dos fatores sociais, ecológicos, institucionais e tecnológicos, com base nos quais se extraem e transformam recursos naturais para preencher demandas e necessidades sociais, porque a sociedade precisa, né, disso aí. Fatores sociais, ecológicos, institucionais, tecnológicos. O relatório examina 4 setores econômicos: alimentação, moradia, mobilidade e energia. São coisas centrais, mostrando que a premissa básica para reduzir desigualdades e, ao mesmo tempo, as ameaças contidas no crescente uso de recursos, o crescimentismo, é que haja mudanças drásticas nos padrões de produção e de consumo. De quem? De todo mundo. Mas todo mundo como o sul global também, e essas mudanças não podem depender de decisões individuais, né? Quer dizer, você não pode esperar que o cidadão pare de fazer isso, venha fazer aquilo. Você chegar lá para um alemão, para um americano, ou até para um chinês, e fala, vamos parar de usar aí muito carro, muita gasolina, o sul global precisa... Isso aí, mesmo que alguns se conscientizem, vai ser uma quantidade pequena, isso tem que ser coisa a nível de governo. De governo não, de governos mundiais. Muito mais que carros elétricos, o essencial será incrementar a mobilidade coletiva, seja transporte público, e estimular o uso e o reaproveitamento das áreas centrais para implementar iniciativas como as da cidade de 15 minutos, ou seja, onde as coisas são próximas umas das outras. Na moradia, a ideia de cidades compactas e conectadas e o uso de materiais alternativos aos altamente dominantes são os caminhos para reduzir a pegada material. Quer dizer, você não vai sempre usar minerais para a fabricação disso, daquilo, na pavimentação, no próprio uso do coletivo, né? Uma série de usos em que você tenha cidades onde você trabalha próximo de onde você mora, criar núcleos onde que você não tenha grandes demandas de combustíveis. Por quê? A ideia é de cidades compactas, porque aí você tem menos uso de recursos. E isso aí seria feito nos países que têm capacidade e pujança para fazer essa mudança, vamos dizer, começá-la imediatamente. Na alimentação, mais do que não comentar a produtividade das áreas em que predomina a monotonia dos grãos voltados à produção animal, ou seja, os latifúndios e aqueles que ficam apenas com
uma única cultura, que é, por exemplo, cultura só da soja, ou só do trigo, ou só do milho, né? E também voltados a estimular a diversificação das dietas e a correlativa redução dos consumos de produtos animais, hoje excessivo na maior parte do mundo. Porque você tem um rebanho de animais muito grande em grandes fazendas e alimentação em grandes monoculturas de grandes latifúndios para esses animais, você está exaurindo terrenos, você está com excesso de consumo de proteínas animal que não é tão necessário, né? E você diminuindo isso tudo aí dá para reequilibrar. A quarta resposta está na ligação que o relatório faz entre as noções de justiça e de suficiência, expressão que ganha força crescente na agenda das organizações multilaterais. É o conceito de suficiência que vincula a ideia de transição justa ao uso dos recursos. O trabalho da IRP-UNEP chega a propor que se altere o foco da transição da eficiência para a suficiência. É suficiente? Não precisa chegar a uma eficiência máxima para ter máxima lucratividade, é óbvio. E que a eficiência no uso dos recursos, embora fundamental, tem como contrapartida padrões de consumo que estimulam sua extração crescente, que é o que acontece. Essa eficiência de recursos, ela é fundamental. Mas eficiência como assim? Eu consigo produzir mais com menos custo, com menos gasto. Sim, mas de qualquer maneira, você estando atrás da eficiência, você acaba por usar um pouco mais de recursos, né? E tem como contrapartida o consumo que estimula a sua extração crescente. Ou seja, se você é eficiente, consegue colocar muita coisa no mercado, você mantém a qualidade e a capacidade e a condição de consumo que a sociedade está acostumada. Então, como é que você desacostuma essa sociedade desse padrão de consumo? Isso também é uma questão de educação, né? Será que os computadores precisam os celulares têm que durar apenas 1 ano? Os computadores têm que durar apenas 2, 3 anos? Os carros têm que ser trocados de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, né? Os móveis, as roupas. Será que você tem que usar uma camiseta por mês, duas por 2 meses, 3 meses e trocar? Quer dizer, você está. O padrão de consumo, dada a eficiência de que você coloca padronagens diferentes e designs diferentes no mercado, faz com que você altere a vontade do consumo, crie o desejo do consumo. Quer dizer, tem que educar isso aí. Daí a ênfase da IRP-UNEP no vínculo entre justiça e suficiência. É na luta contra as desigualdades apoiada em padrões de consumo que fortaleça os bens e os serviços de uma vida digna para todo mundo, incluso o sul global e os desenvolvidos e os em desenvolvimento, que está o cerne da conquista de uma sociedade capaz de impedir que os ganhos de eficiência continuem se exprimindo na destruição em larga escala das bases que dão sustentação à própria vida. Essa mensagem é uma mensagem eminentemente ecológica. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido esse texto. O texto não é muito fácil, né? O Ricardo Abramovay, deixa eu ver se ele vai... O Ricardo Abramovay aqui, ele não deixou o currículo dele aqui. Perdão, mas olha, Abramovay escreve igual o meu nome, né? Meu sobrenome é Abramo, né? Mas ele tem o VAY no final, Abramovay, tá? Ele não deixou aqui. Eles não deixaram aqui o currículo do Ricardo Abramovay, eu o conheço, mas vocês não, né? Então, eu peço desculpas, na próxima eu estarei preparado para falar. Muito obrigado pela sua atenção, passe esse vídeo para frente, deixa seu comentário, ok? Diz se você gostou, se você tem alguma sugestão, tá bom? Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá!